O que eu queria te perguntar é se você se considera conservador ou liberal. Por quê? Existe uma grande confusão nisso. Tem muita gente que fala, conservador mistura com religião. É liberal, é contra os pobres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Se você é conservador ou liberal e sobre tudo isso que eu comentei aqui nessa pergunta. Na verdade, o conservadorismo está mais atrelado à cultura. O conservadorismo, diferente do liberalismo, não é necessariamente uma ideologia, é mais um comportamento, mais um estilo de vida. Embora ele tenha uma base filosófica, que vem lá, por exemplo, com Edmund Burke, da época da Revolução Americana, tem os seus fundamentos, a prudência é um desses fundamentos, o ceticismo com a política, né, que se confunde muito hoje o ceticismo com política. Eu não confio em político nenhum. Daí não dá para fazer política, você precisa confiar no seu representante, cobrá-lo e ter uma boa relação com ele. Se você todo mundo que você elege é para jogar para as cobras, agora você é meu funcionário, você faz tudo que eu quero. Então, alguns conceitos do conservadorismo ainda precisam ser melhor esboçados para a população. Mas há como você ser conservador e liberal se você considerar que o conservadorismo é culturalista e o liberalismo tem a ver com economia. Eu não gosto de me atrelar à pauta liberal de jeito nenhum, assim. Eu não digo nem que eu sou economicamente liberal, né. Então eu digo, eu sou conservadora. Em muitos momentos, a postura liberal, principal assim, a postura, liberal clássica, às vezes até o neoliberalismo, eles contribuem, eles encaixam bem com o pensamento conservador. Daí, neste sentido, eu vou ser a favor daquilo ali. Então, por exemplo, tem uma coisa mais liberal dentro do pensamento conservador do que o movimento conservador hoje contra a obrigatoriedade da vacina? Difícil dizer, né? É, é uma das liberdades mais fundamentais do ser humano sendo protegida. A liberdade de ir e vir e a liberdade básica e óbvia de escolher se os caras vão injetar em mim ou não uma substância, né? Então, deste ponto de vista, o liberalismo, para mim, apetece, né, nessa questão. Mas eu sou, a priori, conservadora. Nesse sentido, é muito engraçado, porque os comunistas dizem que o Stalin também era conservador, porque o Stalin, quando ele assumiu a Rússia revolucionária, ele proibiu, por exemplo, o divórcio. E o Stalin, que era esquerdista, mandava prender e executar homossexuais. Aliás, Che Guevara também. Então, como o pessoal, muito baseado em preconceito, diz que o conservador é homofóbico, é machista, tem muita gente que diz que de todos os ditadores, o Stalin era o mais conservador. Inclusive, foi proibido pornografia naquela época. Então, eu digo o seguinte, do ponto de vista cultural, claramente, eu sou conservadora, porque, a priori, eu sou cristã. E esse também é um assunto bem delicado para as pessoas. Dentro da política hoje, você tem 2 grandes grupos. Um grupo imergido no fetiche, imerso no fetiche laicista, que acha que dá para fazer e deve ser feita política sem religião, zero religião, e um grupo que, na minha opinião, é mais conservador, que considera que para isso você não precisa ser necessariamente cristão, você pode defender esse ponto de vista sem ser cristão, que entende que não há como dissociar política e religião, porque eles são elementos fundantes, essenciais de qualquer civilização humana. Desde que surgiu a primeira cidade, as primeiras tribos lá começaram a se organizar e a enterrar seus mortos. Vamos enterrar nossos mortos. Por quê? Por que não deixa para os urubus comerem? Desde esse primeiro momento, onde há o pequeno ou grande respeito pelos mortos, já surge ali o espírito religioso. E o espírito religioso está na história da política atrelado ao poder desde o início. Então, por exemplo, o faraó era considerado uma divindade. Os deuses gregos faziam parte, atuavam, né? E as festas religiosas atuavam diretamente na organização política de Atenas, de Esparta. Então, a história política se mistura com a história religiosa. Então, como existem esses 2 grupos, um grupo que defende a autoridade dos religiosos de se meterem na política e um grupo que diz que o Estado tem que ser laicista e ateu, como existe essa disputa, acaba havendo essa confusão que a Carol disse. Todo conservador tem que ser cristão. Não, mas os cristãos tendem a ser conservadores. Porque nós queremos ser cristãos não é só no domingo à noite. E nós temos esse direito. Pô, por que o cara ateu, safado, putanheiro, por que esse cara pode ser putanheiro, ateu e safado, não que isso sejam sinônimos, mas ele é ateu, safado e putanheiro o dia inteiro.
a noite toda e na política também, por que ele pode ser? E nós não podemos ser conservadores, tradicionais e morais também na política. Por que a política abortista do movimento feminista, que é uma política essencialmente materialista, que está ignorando até a alma do feto, por que eles podem ser ateus na política ao proporem o aborto, que, por exemplo, eu não tenho nenhuma afinidade com a doutrina espírita, eles também são contrários. Todas as grandes religiões cristãs, vertentes cristãs, são contrárias. A população também é contrária. A maior parte das parlamentares mulheres são contrárias, pesquisas recentes. Então, por que esses caras ateus podem levar o ateísmo deles adiante em projeto de lei para legalizar o aborto, mas o cara religioso não pode? Isso não é democrático. E há uma falsa impressão de que o cara que é ateu é científico. E o cara que é cristão, ele é anti-ciência. Gente, a ciência, os grandes avanços científicos... Hoje é muito moleza você descobrir um negócio quando você já tem um telescópio, um microscópio e o avanço científico do nível que tá. Agora, os grandes cientistas lá do século XV, XVI, XVII, a maior parte deles eram religiosos, eram padres, eram clérigos. Já que a gente tá falando de feminismo e de mulheres, vamos falar, por exemplo, de uma médica naturalista da Idade Média, Santa Idelgarda, que era musicista, poeta, dramaturga, foi uma das primeiras pessoas a descrever um orgasmo do ponto de vista fisiológico. E era uma santa da Igreja Católica. Então, aliás, a filosofia, a era de ouro da filosofia foi durante a Idade Média. E as universidades foram criadas por quem? Pela Igreja Católica. Então, se você tem algumas universidades importantes aí criadas pelos protestantes, depois lá no século XVII, XVIII, tem, tudo bem. Mas as maiores igrejas foram, as maiores principais universidades e primeiras, inclusive as primeiras a aceitarem mulheres, também foram criadas. As mulheres podiam estudar nos monastérios, assim como os homens na Idade Média. Então, muito do que a gente tem como base do pensamento filosófico e científico veio da igreja. E aí os caras pegam hoje um país como o Brasil, que teve um nome católico, que se chamava Terra de Vera Cruz, onde eu moro em Santa Catarina, que é uma homenagem a Santa Catarina de Alexandria, que foi morta pelo Estado, ou seja, uma disputa entre igreja e Estado. Vocês moram aqui em São Paulo apóstolo, mais importante, todos os apóstolos. Todo mundo para no domingo, porque Dominus Dei, domingo é o dia de guardar ao Senhor. E também para no sábado, porque sábado é o Shabá dos judeus. Né? E todos os planetas têm nome de deuses, é Plutão, Saturno, isso pode, tudo pode. Tudo isso na nossa história, na história do Ocidente, é baseado em religião. Aí agora resolveram, de 1960 em diante, dizer que religião não presta, religião é lixo, temos que excluir a religião da vida das pessoas. Se isso for feito, haverá um caos total e absoluto. Porque é com base no pensamento religioso, ainda que o povo não o seja, uma pessoa pode não ser religiosa, mas ela não bate na mãe dela, certo? Não. Com certeza. Por que não? Por que não bate na mãe? Tá contra as regras total Contra a lei ou contra as regras de Deus? Contra as regras de Deus, né? Também contra as regras de Deus, porque em determinados lugares do mundo, não vamos falar para não cair o canal, em determinados povos, em determinadas religiões, pode bater na mãe, eventualmente. Certo? Depende da sua religiosidade, por exemplo, né? Inclusive, em religiões antigas, você podia executar. Lá nos países, sei lá, do Oriente Médio, é comum você ver a mulher ser punida apanhando em praça pública. Enfim. Ana...